Geografia de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais de transporte, turismo e comércio. Vamos começar falando do transporte. Gente, os meios de transporte, eles passaram por um processo de evolução. Então, em cada período do nosso mundo, a gente teve a predominância de um tipo de meio de transporte diferente. E uma observação é que agora a gente vai começar a chamar os meios de transporte de sistemas modais. Bom, tudo começou quando as pessoas foram deslocando. E esse deslocamento fez com que a gente começasse a ter os nossos impérios. Só que aí começou o período das grandes navegações. As grandes navegações, elas meio que conectou um lugar no outro e começou com o processo de globalização. Depois das grandes navegações veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a gente já começa a ter uso de máquinas, uso de veículos automóveis e, tipo, essas novas formas de transporte fez com que a gente conectasse cada vez mais as partes do mundo. E a gente ter muitos tipos de meios de transporte é uma coisa muito boa, porque pode fazer com que os deslocamentos sejam mais flexíveis, sejam mais eficientes, além que diminui as distâncias que eu tenho de um lugar para o outro e, consequentemente, como a gente já está falando agora, intensifica as conexões. Agora vamos falar especificamente do transporte hidroviário, que fala sobre questão de água, né? Só que a gente tem umas diferenças. Se for um transporte que acontece nos oceanos e mares, é o marítimo. Rios e riachos, fluvial. Lagos e lagoas, lacustre. E o transporte hidroviário, gente, como ele foi meio que o primeiro transporte mais utilizado, ele foi muito importante para a gente ter as nossas grandes civilizações, como eu falei lá antes. E era usado para transportar tanto pessoas quanto cargas. Só que aí, quando a gente teve a Revolução Industrial, meio que os veículos que a gente usava no transporte hidroviário, eles ficaram mais rápidos por causa do vapor que a gente descobriu, né, da máquina a vapor na Revolução Industrial, e depois que apareceu o óleo diesel. Isso ajudou com que a gente já começasse a acelerar os nossos veículos de transporte hidroviário. Só que o transporte hidroviário, ele ainda é muito importante na questão do comércio internacional. Tanto que de 80 a 90% do comércio internacional é realizado nos transportes hidroviários. Agora, uma observaçãozinha é que os principais portos do mundo, eles estão nos países da Ásia. Outra observação é que comunidades mais tradicionais usam o transporte hidroviário como a principal forma deles de deslocar. Então, você pega lá uma população ribeirinha lá do Amazonas. Com certeza, o principal meio de transporte deles é o transporte hidroviário. Primeiro, que eles com certeza vão precisar atravessar rios para poder fazer alguma coisa, e querendo ou não, é mais prático para eles também. Quais que são as vantagens e as desvantagens do transporte hidroviário? A vantagem é que eu consigo levar muita carga gastando pouco combustível e que é o modal que emite menos gás carbônico na atmosfera. Só que a desvantagem é que o transporte hidroviário ele depende muito das minhas condições climáticas. Tipo assim, não é muito recomendável, por exemplo, a gente usar do transporte hidroviário em períodos de estiagem, em períodos de muito inverno. Agora vamos para o transporte aéreo. Gente, o transporte aéreo foi tipo assim, o auge na época, porque pensa você tá voando, né? E aí, quem que tinha meio que protagonizado o avião? O Santos Dumont, certo? E depois que o Santos Dumont descobriu lá, fez o avião ele começou a ser explorado em áreas que ele poderia ser utilizado. E uma área que ele foi muito utilizado foi nas duas grandes guerras mundiais, que eles começaram a carregar bombas, eles começaram a ter sistemas de monitoramento e rastreamento. E, gente, o transporte aéreo é o mais utilizado para levar passageiros. E quais que são as vantagens e as desvantagens do transporte aéreo? Vantagens. Geralmente, quando é questão de carga, é muito mais viável você usar um avião para carregar cargas que têm um valor unitário muito alto. Além de que você pode utilizar ele quando você precisa de ter muita
rapidez no transporte. E quais que são as desvantagens? A gente consegue transportar muita pouca carga e o custo do transporte aéreo também é muito alto. Agora vamos para o transporte terrestre. É o modal mais antigo, é tipo o primeiro tipo de modal que a gente teve. E igual a gente já falou na Revolução Industrial no transporte hidroviário, ela também se manifesta no terrestre, porque foi por conta do terrestre que a gente começou a ter a criação dos carros, por exemplo, que facilitou o deslocamento dentro das próprias cidades. E o transporte terrestre é dividido em rodoviário e ferroviário. Vamos começar com o rodoviário. O rodoviário é realizado por carros, caminhões, vans, esse tipo de veículo. E o transporte rodoviário, ele é um pouquinho mais limitado do que os outros meios de transporte que a gente vai ver. Quando a gente está usando o transporte rodoviário para levar cargas, geralmente é feito por caminhões. Só que quais que são as desvantagens disso? Os caminhões não são tão grandes assim. Então a gente carrega pouca carga, gastando muito combustível. Além de que o transporte rodoviário é o que mais causa a poluição do ar. Agora, indo para o ferroviário, é o que transporta a maior quantidade de mercadorias. Tipo assim, tudo que é questão de transporte de mercadoria, o ferroviário ganha. E no Brasil, a questão ferroviária? Tudo começou quando a gente começou a construir estradas de ferro. E essas estradas de ferro foram construídas para conectar onde a gente tinha produção de café, açúcar, trigo, essas outras coisas. Aí, em 1854, a gente inaugurou lá no Rio de Janeiro a Estrada de Ferro Petrópolis, que foi quando a gente começou a introduzir meio que o transporte ferroviário de fato. E essa Estrada de Ferro Petrópolis serviu de motivação para a gente começar a ter outras linhas ferroviárias ao redor do Brasil. Só que em 1950, no projeto dos 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, ele ampliou os investimentos na parte rodoviária. Então, como a atenção estava voltada para o rodoviário, o ferroviário ficou de lado. Só que para recuperar essa deixada de lado das ferrovias, em 1990, o governo ele meio que deu para as empresas privadas a função de operar e fazer a manutenção das malhas ferroviárias, e que aí eles voltaram a ser utilizados com mais frequência. E no Brasil, o transporte ferroviário é o principal para transportar minérios e grãos. Agora, como que está acontecendo os nossos deslocamentos na América do Sul? Primeira observação, as integrações que a gente tem, ou seja, a reunião dos meios de transporte, um complementando o outro, na América do Sul é menor do que na América do Norte. Só que aí a gente teve a união de todos os países da América do Sul. Essa união ficou chamada de Unasul. O Unasul lançou um programa para ampliar infraestruturas para tentar modernizar mais o setor dos meios de transporte. Aí, em 2024, o Brasil apresentou um projeto de rota. E em 2025, o governo firmou um acordo com a Infra S.A para fazer uma ferramenta digital que mapeasse meio que as infraestruturas para identificar quais pontos precisam de melhorias. Agora a gente tem os multimodais e os intermodais. Os dois são usados para facilitar a mobilidade de pessoas e de cargas, além de ser um conjunto de interligações. Então, por exemplo, eu interligar para uma mesma finalidade o transporte aéreo, rodoviário e hidroviário. Juntar esses três na mesma coisa. Outra coisa que os dois têm em comum, eles se alinham à velocidade e à agilidade desses deslocamentos. Outra característica em comum entre os dois, eles causam versatilidade dos meios de deslocamento. A gente sempre está ali variando nos meios de deslocamento. E ambos seguem critérios de organização política do território, que às vezes em um território pode uma coisa, em um outro não. Analisa também fluxos de pessoas e cargas, além, de analisar quais os tipos de meio de transporte que podem ser utilizados.
Só que aí o que que diferencia o multimodal do intermodal? No multimodal, um proprietário contrata uma empresa especializada com transportes multimodais, que são empresas do setor OTM. Essa empresa vai ser responsável por todo o deslocamento da carga desse proprietário até chegar no destino que precisa. Então, o proprietário meio que não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade dele é ir lá contratar a empresa, mas é a empresa que resolve tudo. E qual que é o intermodal? Basicamente, essa questão do deslocamento da carga é totalmente responsabilidade do proprietário. É ele que tem que ir lá comprar uma passagem de avião para levar a carga, para depois contratar um motorista de caminhão. Isso aí tudo por conta dele mesmo. Só que no Brasil a gente utiliza o intermodal. E por a gente utilizar o intermodal, que é mais complicado, mais problemas, essa questão de entrega de produtos é muito menos eficiente. Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa na internet, geralmente pode demorar 15 dias para chegar. Quando você analisa nos Estados Unidos, se você faz uma compra online, chega em tipo 5 dias. Aí, para tentar facilitar o transporte de cargas, a gente começou a utilizar containers, porque dentro dos containers a gente pode colocar várias cargas juntas em um lugar só. E aí a gente teve até o fenômeno do double stack, que era basicamente quando a gente tem dois containers no mesmo vagão de trem. E os sistemas multimodais e intermodais, eles contribuem para a gente aumentar a eficiência do meu transporte de cargas. Agora vamos para as raízes do turismo. Já vamos entrar no tópico do turismo. O que é o turismo? É atividades relacionadas em lugares que não é do meu de origem. Então, turismo é o que eu vou fazer no Rio de Janeiro, por exemplo, sendo que eu sou de Minas Gerais. E os objetivos do turismo geralmente é lazer, negócios. E tudo começou lá na Idade Antiga e na Idade Média, quando os aristocratas faziam viagens para resolver negócios ou então quando eles faziam viagens para buscar conhecimento e para meio que melhorar a qualidade profissional deles. E essas viagens que esses aristocratas faziam é chamada de Grand Tour. Só que aí, por conta das transformações sociais, a Revolução Industrial, as ideias iluministas, as viagens, além de ter essa questão de aprofundamento acadêmico, de resolver negócios, começou a ser olhada de uma forma de apreciar os elementos naturais e culturais de um determinado lugar. E isso ganhou mais expressão ainda depois da Guerra dos Sete Anos, porque aí as viagens agora não era só os aristocratas que faziam, mas a classe média também estava começando a fazer. Então deixou de ser uma atividade que só as pessoas super ricas faziam. E o turismo ele está completamente interligado com os sistemas modais, porque a evolução dos sistemas modais facilitou com que as pessoas pudessem se deslocar de um lugar para outro, que é justamente o turismo. Outra coisa que contribuiu para o surgimento do turismo foi que a gente começou a ter as férias pagas. E meio que as férias pagas fez com que os trabalhadores tivessem momentos de ócio. Gente, momento de ócio é tédio. Então, os trabalhadores ficavam com mais tédio. E para tentar suprir esse tédio, eles buscavam atividades de lazer. E o turismo é uma atividade de lazer. Tanto que ele se consolidou como uma atividade de muita relevância, porque a gente começa a ter, como que a gente fala? O fluxo de muito capital, o fluxo de pessoas. Agora a gente vai para a parte do turismo do mundo. O turismo foi uma coisa tão grande que passou a ser um fenômeno. E ele também foi impulsionado pela globalização, porque com a globalização as pessoas começaram a querer conhecer novos lugares. E os avanços que a gente teve na tecnologia fez com que a gente tivesse custos mais baixos e mais rapidez para viajar, o que também facilitou a democratização das viagens. E quando a gente fala de turismo, a gente está falando de movimentar muito dinheiro, viu, gente? Porque com a questão do turismo, tem muita coisa dentro dele que você precisa gastar para ter um turismo, por exemplo. E aí, os destinos que mais são visitados pelo turismo pode ter uma história muito rica,
pode ter um desenvolvimento socioeconômico, pode ter muitas inovações, ou até mesmo por causa da própria beleza do lugar. Tanto que a Europa é o lugar mais visitado que a gente tem. Porque a gente tem o Coliseu, tem a Torre Eiffel, tem o Museu de não sei o quê, o Museu do Louvre. Então, é um destino que atende a todas as características dos destinos mais visitados. Outra coisa também é que o turismo começou a crescer nos países emergentes, justamente porque esses países começaram a valorizar o seu próprio patrimônio, começaram a investir em infraestrutura para receber os turistas e principalmente porque começaram a buscar coisas que tivesse fora do que a Europa já proporcionava. China é o país em que os turistas vão e mais gastam, porque tipo assim, as coisas lá são tão baratas que as pessoas simplesmente vão gastando. E a Índia começou a se ascender também, assim como os países emergentes. Agora a gente vai falar dos tipos de turismo. O primeiro deles é o turismo de sol e praia. Ele surgiu porque as pessoas começaram a ver o mar como um lugar útil para ter banhos relaxantes e para poder fazer passeios. O turismo de sol e praia também é chamado de turismo de massa. É de massa porque envolve uma grande quantidade de pessoas, independentemente se é rico ou pobre. E o turismo de sol e praia ele é considerado sazonal, porque, por exemplo, você não vai na praia quando está inverno, você vai quando está sol. Então depende das condições climáticas. E esse tipo de turismo ele é maior em países em desenvolvimento. E o próprio Brasil tem um destaque muito grande para o turismo de sol e praia. Agora, indo para o turismo cultural, ele e o religioso são os mais antigos. E o turismo cultural é o mais procurado por pessoas que não, tipo, independente se é rico ou pobre, a mesma coisa do turismo de sol e praia. E quais que são as motivações para uma pessoa fazer um turismo cultural? Para conhecer artes, conhecer questões da ciência, até mesmo para ir atrás de formação, ou seja, de acadêmico e profissional, até mesmo para adquirir informações novas de uma nova cultura. No Brasil, o principal destino do turismo cultural são as cidades históricas. Inclusive, a cidade de Congonhas, Minas Gerais, é uma cidade histórica e é um tipo de destino do turismo cultural. E o turismo religioso, gente, é com base na fé. Então, por exemplo, a Aparecida, que a gente tem, o Vaticano, justamente por essa questão de religião. E a gente tem também o turismo de negócios e eventos, como o próprio nome já fala. É quando você vai por conta de negócios ou então para ir em um evento. E ele também ficou famoso graças ao aperfeiçoamento dos meios de transporte, porque aí ficou mais fácil das pessoas se deslocar a trabalho, das pessoas se deslocar para ver e ir num evento muito legal. E ó, um exemplo de turismo de eventos são os festivais de música que a gente tem. Rock in Rio, Lollapalooza, Tomorrowland, além dos eventos esportivos, por exemplo, a Copa do Mundo, que atrai vários turistas, mas também atrai muitos investimentos. Turismo ecológico ainda está em crescimento, mas ele é com base na gente conhecer ecossistemas e suas atrações. Então, por exemplo, eu ir nas cataratas lá do Iguaçu é um tipo de turismo ecológico. E esse turismo, gente, ele não está nem aí se a quantidade de pessoas está crescendo ou aumentando. Eles querem realmente proporcionar uma conexão com a natureza. E a gente tem, dentro do turismo ecológico, o turismo sustentável, que tem sido uma prática que estão buscando com que ela seja mais presente, justamente porque ela valoriza muito a cultura do lugar que as pessoas estão visitando. E por último, a gente tem o turismo rural, que ele acontece no meio rural, claro, está relacionado com as atividades de agropecuária e ele dá muito valor para os produtos e pelos serviços que são oferecidos dentro desse turismo rural. Só que a gente tem alguns desafios para o turismo. Por exemplo, nas questões de infraestrutura, a gente precisa melhorar o acesso aos portos em questão de navios e os acessos aos aeroportos. A gente precisa começar a ter profissionais que são realmente qualificados para fazer os serviços e que vão entregar um bom trabalho, além da gente integrar tudo isso em uma coisa só para formar infraestrutura. Outro desafio é ter atividades diversificadas.
Outro é a dependência econômica. O turismo é sazonal, tipo, vai depender muito da época do ano que a gente está para a gente ter determinado turismo. E a gente depender muito do turismo, uma economia depender muito do turismo, deixa ela mais vulnerável a ter crises. Outra coisa também é que a gente precisa considerar a qualidade de vida dos moradores quando a gente está levando o turismo para uma cidade. Por exemplo, os moradores de Paris estavam reclamando que eles não acham casas mais porque tudo está em prol dos Airbnbs justamente para os turistas. E como que é o turismo no Brasil? O Brasil é o principal destino dentre toda a América do Sul. Os argentinos são as pessoas que mais viajam para o Brasil. E o Brasil, ele registrou a segunda melhor performance mundial no questão de crescimento de tipo, meu Deus, gente, a dicção hoje tá foda, do tipo da gente receber pessoas de outros lugares. Ela apresenta uma trajetória de crescimento constante e é um destino cada vez mais relevante. E o fluxo de mercadorias? Agora a gente vai entrar na parte de comércio. Comércio é troca, gente, troca, compra e venda de produtos. A moeda ela foi utilizada para padronizar essas trocas que a gente tinha, porque antes a gente tinha os sistemas feudais que eram autossuficientes, não precisava trocar nada. Só que aí acabou com os sistemas feudais e o comércio começou a se expandir. E aí, graças à expansão do comércio, a gente começou a ter a expansão das cidades. E com a expansão das cidades, a gente começou a ter um mundo mais urbano do que rural. E agora a gente ter as cidades impulsionou a gente começar a ter essa transação entre pessoas, capitais, produtos e informações. Tanto que a gente vai falar justamente da expansão do comércio, que tudo começa com as grandes navegações, dos europeus estabelecendo relações com outros lugares. Aí a gente tem o processo de globalização do novo mundo, que é onde, por exemplo, os menos desenvolvidos dão matéria-prima, commodities, e os mais desenvolvidos dão produtos industrializados e tecnologias. Graças à expansão do comércio, a gente começou a interligar os pontos, e isso junto da renovação dos meios de transporte. E por conta da gente ter aquelas guerras mundiais, que o mundo ficou dividido entre Estados Unidos e União Soviética, a gente foi tendo um mundo cada vez mais conectado e cada vez mais diverso. E o comércio, ele contribuiu para a gente ter um mundo dinâmico, ao mesmo tempo que o próprio comércio se beneficia desse dinamismo. E a crise de 2008 mostrou que mesmo tendo desafios, o comércio ele é tão forte que ele consegue se recuperar desses desafios. E a crise de 2008 também mostrou que os países emergentes são muito importantes para, em casos de crise, a gente recuperar a nossa economia. Aí a gente começou até a ter o comércio virtual graças à internet. Além de começar a ter a economia virtual, que é a cybereconomia, que ampliou as transações, porque agora a gente pode fazer as transações de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário do mundo. E quais que são as vantagens do comércio virtual? A gente tem muitos tipos de produtos à venda, é muito mais fácil a questão da compra, você não precisa sair da sua casa, não precisa provar roupa, o pagamento é muito fácil e geralmente os produtos são mais baratos. Quais que são os principais atores do comércio? A gente tem a ADIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que ela divide meio que a função de cada país dentro da economia. As dos países emergentes é extrair, produzir e comercializar. Agora, dos países desenvolvidos é produzir os commodities, fazer mercadorias industrializadas e produzir recursos de alta tecnologia que tem muito valor agregado. E quais são os grupos econômicos que a gente tem? Primeiro, as principais economias do mundo se reuniram formando a G7. E a G7 coordenava realmente essas questões políticas, financeiras, que os países industrializados faziam entre eles. Só que como outros países cresceram, o G7 passou para a G20, que agora seria 20 países. E a Índia e a China começou a ter uma visibilidade muito grande, porque por ser os países mais populosos do mundo, esses países poderiam impulsionar muito o comércio, porque ia ter muita gente para comprar. Em 2024, o Brasil foi o quarto maior país em crescimento dos países do G20
E esse crescimento refletiu como o Brasil está ganhando uma economia forte. Agora a questão de recuperação. Como o mundo foi ficando mais globalizado, foi tendo mais trocas e mais conexões, a gente teve que criar regulamentações, justamente para mediar os acordos que a gente tinha. E aí, essas regulamentações aconteceram através do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, AGATT. E aí reuniu lá as normas que garantiam o livre comércio. Só que depois a AGATT virou a OMC, a Organização Mundial do Comércio. E os objetivos da OMC é garantir a livre concorrência, por exemplo, a Coca poder concorrer com a Pepsi, a gente abrir os mercados de vários países possíveis e reduzir as barreiras alfandegárias. E quais que são os desafios que a OMC enfrenta? Protecionismo extremo, além de que a própria OMC, gente, ela geralmente favorece os grupos que têm mais direito de fala, porque são mais desenvolvidos em determinado setor. Por exemplo, na OMC de agropecuária, eles dão muito ouvidos para o Brasil, porque o Brasil tem muito destaque na agropecuária. E agora a gente entra na balança comercial, que é a relação entre os bens e serviços que eu exporto e que eu importo. Seria o que eu vendo e o que eu compro. Quando o que eu vendo é maior do que eu compro, eu tenho um superávit. Mas quando o que eu vendo é menor do que eu ganho, aí a gente tem um déficit. Eu falei certo, né? Quando o que eu recebo é menor do que... Desculpa, gente. Quando o que eu recebo é menor do que quando o que eu recebo é menor do que eu gasto, eu tenho um déficit. E quando o que eu recebo é maior do que eu gasto, eu tenho superávit. E aí, o que é a corrente de comércio? É basicamente eu somar as minhas importações com as minhas exportações. E as curvas de exportação e importação no Brasil, elas oscilam. Tipo, uma hora ela tá muito, outra hora tá pouco. E a gente entra na questão das exportações brasileiras. O Brasil exporta produtos industrializados e semi-manufaturados. Só que produtos básicos e primários ainda têm muita importância nas exportações. Analisando em uma escala de 10 produtos mais vendidos pelo Brasil, 7 são primários ou básicos, 2 são semifaturados e 1 é manufaturado. E a China é o principal destino das exportações do Brasil. E com o Mercosul, o Brasil costuma exportar mais produtos manufaturados que têm um valor agregado maior. Aí agora na questão de importação, a gente já predomina produtos industrializados, ou seja, o país compra muito produto industrializado, o que reflete na dependência que ele tem com o exterior. Tanto que numa escala de 10 produtos que o Brasil importa, 9 são manufaturados. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.